boa tarde. Hoje é dia 1º de outubro, vou gravar mais um vídeo para comentar um livro que eu acabei de ler. Então, duas coisas. A primeira é, se inscrevam no canal, porque daí cada vídeo que eu colocar, vou colocar vídeos de comentários de livros e depois relatos de viagens. Cada vídeo que eu colocar no canal, vocês vão receber um comunicado, um chamado, sei lá como é isso, porque eu sou meio retardada com a tecnologia, tô aprendendo, e a Lia me disse que é para eu falar isso, que as pessoas vão se inscrever no canal. Então, outra coisa é que eu vou dizer sobre esse livro bem rápido. Vocês podem escutarem e sair do vídeo, ou ficarem até o final, sabendo que eu vou comentar inclusive o final do romance. Se chama Memórias de um Empregado, de Federico Tozzi. É um livro lançado pela editora Carambaia, que aliás tem lançado livros excelentes de autores não tão conhecidos no Brasil. E o livro é uma belezura pela encadernação, pela capa. Olha que coisa mais linda esse livro, o tamanho que é diferente. É sobre uma personagem que é um homem que trabalha na ferrovia. Então, a capa está assim de acordo, a capa é como se fosse a continuação da obra. Então, Federico Tozzi é um italiano de Siena. Siena, essa cidade linda e medieval, próximo de Florença. Ele nasceu em 1883 e ele passou num concurso na estação ferroviária de Pontedera. Na verdade, esses dados também são os dados da personagem do romance. Bom, e Federico escreveu esse romance em 1927, quando ele tinha 44 anos. Bom, então eu vou... Para quem quiser parar aqui, vai ler o livro e pronto. Quem continuar, saiba que eu vou, inclusive, dizer sobre o final, tá? Então, Memórias de um Empregado conta a história de um rapaz jovem, 20 e poucos anos, e que passou nesse concurso para trabalhar na estação ferroviária de Pontedera, que é próximo de Florença. Ele mora com a família em Florença, tem um pai bastante tirano, que diz que tudo da vida que ele for decidir, ele precisa antes conversar com ele, o pai. Um pai que não dá espaço ao filho nem para ter um amor. Ele tem uma namorada, depois, mais adiante, ele vai dizer que é sua noiva, que é a Tília. É um romance que ele tem que manter escondido de sua própria família. Ele é o filho mais velho e tem vários irmãos, e a mãe está grávida quando ele é chamado para ocupar esse posto na estação ferroviária de Pontedera. E aí ele vai, o pai organiza que ele vai, ele se despede de Atília. Atília é a moça que ele ama. Ele se despede de Atília, faz os seus votos de amor, vão continuar trocando correspondências, e toda a família dele vai para a estação para se despedir. Ele vê Atília. Atília ficou longe, porque Atília não pode aparecer, não pode estar diante de sua família. É um pai que é bastante casado com a mãe, porque tem um monte de filhos, mas não quer que o filho tenha uma mulher. Bom, aí ele parte, ele chega em Pontedera, tem sua vida lá, conta as histórias todas da cidadezinha, as confusões das relações entre as pessoas, na estação ferroviária, na pensão onde ele fica hospedado. E a gente fica pensando sobre o que é esse livro, sobre o que é esse livro. Que não seja o cotidiano, a infelicidade do cotidiano. Eu pensei, até a página 40, mais ou menos, do livro, que o livro fosse sobre um amor que não pode ser, né? Uma relação amorosa
da qual ele está afastado e que ele não pode assumi-la diante de sua própria família porque esse pai não aceita. Pensei que fosse sobre isso, mas aí ele continua trocando cartas com a Atília e a Atília fica doente. A Atília fica doente e aí é a amiga de Atília que escreve para ele contando como ela está. E ele começa a se interessar pela amiga a partir das cartas. Bom, aí ele diz assim, também é um livro onde as pessoas perdem a cabeça, literalmente perdem a cabeça. Por exemplo, ele conta a história de um vigia, ele ficou sabendo quando chegou na cidadezinha, em que o trem expresso passou e o vigia, desatento, foi atropelado pelo trem, que arrancou sua cabeça e deixou a cabeça espetada na ponta do farol na cidade. Essa cena fica com ele. É uma cena de terror, de absoluto terror, fica com ele. E aí ele começa a se preocupar com a Atília. E na verdade, é uma preocupação com a morte. Porque é a morte do vigia, com a cabeça espetada. Depois ele começa a ficar preocupado com a Atília, que cada vez está mais doente, nessa ausência dele. E ele diz assim, para minha alma só existem caixões e agonia, que passam um após o outro, com muitas coroas de flores compradas para abraçar o féretro. Pobre coroa que teme escorregar aos solavancos das rodas. Ele sente o seu coração arrancado na beira da estrada. Pobre rosa de Atília, ficamos eu e ela sozinhos, eu e você como numa realidade deserta e em solidão. E ninguém pensa em nós, mas nós não podemos nos esquecer um do outro. Ele e Atília não podem se esquecer um do outro. O livro é para isso, para que mesmo na distância eles não se esqueçam. Acontece, bom, mais gente morre. Ele conta mais uma história sobre um bêbado que arrebentou sua cabeça no teto no telhado de uma casa. Um telhado sob a chuva, tão baixo, tão estreito, ninguém entra, ninguém observa. E aí tem esse acidente. Eu diria que tem uma cena que é paradigmática disso que morre. O livro é sobre tudo que morre. O amor, inclusive. Um amor a partir da distância entre duas pessoas. A Atília que vai ficando doente lá e ele que começa a se interessar por uma outra moça de nome Nêmora, eu acho que é isso. Uma moça que é uma coitada, uma moça feia, que foi seduzida por um homem, que foi depois abandonada com um filho, uma moça que conversa com ele, Nêmora, né? Nêmora, ele começa a conversar com ela, essa moça largada, deboche na cidade, a ponto em que a dona da pensão onde ele mora, Mariana, diz assim, ou você para de falar com Nêmora, ou então você se decide a casar com ela. Ele diz, quem me disse isso foi Dona Mariana, e eu mesmo reconheço que ela tem razão, mas não sei o que decidir, apesar de agora mesmo ter enviado uma carta à Atília. Aliás, escrevi-lhe com paixão, porque ela está cada vez pior. Enfim, há uma cena que é paradigmática de que tudo morre. Em cima desse telhado, na chuva, dois namorados imóveis, em cima, com seus muros mortos e um telhado tão cansado que não dá nem vontade de escorá-lo, em cima vi um gato morto, primeiro apodrecer, depois murchar de todo, restando somente a pele, depois de tão delgado, grudou nas telhas. Depois a pele se desfez e apareceram os ossos, então até os ossos desapareceram. No meio de uma telha restou apenas uma mancha negra, mas também ela vai ser lavada. É isso, é uma dureza desse livro tão lindo por fora, a dureza de que tudo pode passar, até o amor. Então, isso que eles se prometeram ali no começo, de se amar, de que um não iria esquecer do outro,
Isso pode ser como uma mancha negra. Até a mancha negra é lavada do telhado e não fica nada. Talvez a Tília tivesse medo disso. E se foi antes? Bom, e ele querendo a transferência para voltar para Florença, para ficar perto de Atília, porque a Atília está cada vez mais doente. E daí não sai essa transferência. Ele consegue licença de alguns dias para voltar a Florença, quando recebe a carta falando da gravidade da saúde de Atília, e ele chega à cidade. Ele vai escondido ver Atília e ela está morta sobre a cama. Ele chora com o pai dela, com a mãe dela, e fica ali, e depois vai para a casa dele. Depois vai para a casa dele em frangalhos, e diz para a mãe e para o pai que está chegando agora, e guarda, e ele diz que guarda em seu coração isso, de que ele veio do velório de sua noiva morta. Ela morreu, e daí a transferência sai para Florença. E o livro termina. Então, é uma pergunta sobre o que se esquece, o que não se esquece. Será que a distância pode fazer com que um amor dure? Para esse personagem do funcionário, o empregado jovem, não. Essa é a resposta que cada um tem que fazer para si. Tudo é uma mancha que pode ser apagada com o tempo e não sobrar nada, ou não. Há coisas que deixam marcas e que não se vão. Leia um livro, ele é formidável, mesmo eu tendo contado o porquê ele é formidável. Eu não poderia dizer a importância dele, qual é a questão dele, sem dizer esse final. Me desculpe, na próxima vez eu prometo que eu não vou contar o final do livro.